Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane. E se for a primeira vez que você chega aqui, se inscreve, comenta, compartilha. Se inscrever não vai causar nenhum tipo de malefício ou danos a você. Só vai te trazer benefícios. Sabe por quê? Porque você vai ficar cada vez mais informado sobre problemas mentais, que é o que de mais grave a gente pode ter na vida. Enquanto você tiver saúde mental, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa feliz, né? Você faz as outras pessoas felizes, mas quando você tem problemas mentais, seja o que for, ansiedade é problema mental, depressão é problema mental, trauma é problema mental e físico. E por aí vai. Então, tudo que desregula o seu comportamento, seu modo de vida e te traz dúvidas, questões, perguntas sem resposta, inquietação, irritação, nervoso, malcriação, tudo isso é causado pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Quando ele não está bem, não estamos bem também. Para quem mora na casa, meu carinho, meu abraço. Antes de vir fazer esse vídeo, eu falei com uma pessoa que disse que eu estava parecendo uma freira. Com essa roupa eu estava parecendo uma irmã. Foi assim que ela falou. Bem, irmã, eu sou de várias pessoas, né? Tenho minhas irmãs, tive minhas irmãs de sangue, que não existem mais, mas sou irmã de várias pessoas. Você quer que eu seja sua irmã? Sou sua irmã, sim. Mas eu sou uma irmã para dar conselho, para orientar. E nem sempre as pessoas gostam de conselho de irmãos, né? Mesmo que os irmãos sejam pessoas capazes de dar um conselho saudável a outro irmão, ninguém gosta, né? São raras pessoas que gostam de conselho de irmão. Mas se você quiser que eu seja sua irmã, será um prazer. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Isso aqui é uma casa virtual. Moradores da casa, meu beijo, meu carinho, minha gratidão, meu tudo para vocês. Muito obrigado, gente, pelos comentários. Falando em comentários, eu recebi no meu inbox do Instagram, não sei se dá para ver. Então eu recebi no meu inbox, vou ver aqui, para não mentir, eu recebi 32 mensagens de pessoas que assistiram esse último vídeo me perguntando sobre maconha. Bem, gente, eu tenho uma playlist, ela é antiga, eu acho que é de 2017, se não me engano, 17 ou 18. E lá tem todas as informações de todos os vícios possíveis, porque tem uns vícios que a gente não pode falar no YouTube, mas os vícios que o YouTube me permitiu falar, eu falei. Então vá lá e tem um vídeo que é sobre essa planta. A pergunta das pessoas. Jane, algumas as perguntas, mas também tem algumas considerações que eles fizeram, as pessoas fizeram. Tanto homem como mulher, viu? Disseram assim, Jane, mas existe os remédios que é feito com essa planta. Gente, remédio passa por um processo. Remédio, ele é retirado as substâncias tóxicas. Então, o óleo que é feito com a planta, né, com a maconha, as substâncias tóxicas, elas são retiradas e aproveitada a substância pode trazer benefício às pessoas. Não é como vocês pensam, simplesmente pegou a planta, empacotou e está vendendo. Isso é crime, tá? Então não é assim. Mas em tal país é permitido. Eu não conheço nenhum país que permita maconha. O que acontece é o seguinte, não é você chegar na rua e sentar e fumar lá. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Existem países que permitem drogas? Existem. Mas como é que isso acontece? As pessoas são catalogadas, registradas
no sistema de saúde depois que passou por uma avaliação médica e o médico considera que aquela pessoa, se não usar lá aqueles venenos, ela pode trazer algum tipo de transtorno à sociedade. Então, ela vai ser registrada, cadastrada para receber aquela coisa ruim, para não causar danos na sociedade, para não causar tumulto na sociedade. E ela fica uma pessoa marcada, porque está lá registrado que aquela pessoa é dependente daquela substância. Também, aquela pessoa é monitorada pelo governo. Não é simplesmente, eu posso fazer isso. As coisas não funcionam assim no mundo, entendeu? Tudo é sob o controle. Senão não existia presidente, não existia prefeito, não existia vereador, não existia os órgãos públicos. Era tudo casa de Babel. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, a maconha, que é permitida o uso como medicina, ela passa por um processo de desintoxicação das suas substâncias tóxicas para depois ser liberada para o uso como medicina. Enquanto que essa maconha que as pessoas fumam por aí é in natura, ela está com todas as substâncias tóxicas. E é provado e comprovado que a maconha traz problemas para a memória. Existem pessoas que não podem usar porque causa outro tipo de coisas como irritação, falta de paciência, agressividade. Existem pessoas que ficam pacíficas, mas não é pacífica, é lerdas, entendeu? Blá, 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 tá? Fica paz e amor. Agora, se você quer ser uma pessoa ativa e você puder ficar longe dessas coisas, sim. Mas existe uma diferença da maconha medicinal para a maconha in natura. E quando essas pessoas que usam aí ilegalmente, elas estão usando essa planta in natura. Entendeu agora? Por isso que causa consequência. Aquela que passou por laboratório, que foi processada, que foi tirada as substâncias tóxicas, essas não causam efeitos colaterais e nem traz consequência para o cognitivo da pessoa e nem para a memória, tá bom? Então tá explicado. Quem quiser mais explicação sobre esse produto, esse vício e outros vícios, tem a playlist completo de todos os vícios, de álcool, de cigarro, de maconha, de coca, entendeu? E de outros, crack, outros. Tem a playlist com todos os vídeos aí. Só é vocês procurarem que vocês vão encontrar. Então, não vou ficar aqui perdendo muito tempo, não. Porque hoje o nosso assunto é assunto sério, assunto de doença, né? Gente, começou o inverno, né? Começou o inverno. E o inverno é uma coisa que... Não é que começou oficialmente, mas está muito frio aqui na Europa, tá? Oficialmente ainda não começou, que é em dezembro que começa o inverno. Mas já está frio. E eu sinto frio mais do que qualquer pessoa. Eu sou solar, eu venho da Bahia, de Salvador, a cidade mais quente do Brasil. Não é a mais quente não, mas é uma cidade muito quente. E tem muito sol, né? Muitas praias lindas, maravilhosas dentro da cidade. Salvador é uma cidade cercada por praias. E eu sempre morei na beira da praia. Literalmente na beira da praia. Morei em Amaralina, saía da casa, andava 100 metros, estava na praia. Morei na Pituba, quem conhece Salvador sabe do que eu estou falando. A praia ficava atrás da casa. E há mais de 30 anos na praia de Jardim de Alá. Quem conhece Salvador sabe, né? Então ali só era descer, sair de casa e já estava na praia. Minha melhor amiga mora na praia perto de Itapuã. Todas as pessoas que eu conheço moram na beira da praia. Tenho sobrinhas que moram na Ribeira. A praia é lindíssima, lindíssima da Cidade Baixa. Então, assim, Salvador é cercado pelo mar.
E eu fui criada vendo o mar todos os dias, entendeu? Então o mar para mim é minha paz, é meu amigo, eu amo o mar, sabe? Eu amo praia, eu amo areia, eu amo sol, eu amo aquela vibração de você viver no verão 12 meses. Então, que eu já vendi meu peixe aqui, que a Bahia é um lugar maravilhoso, em Salvador, vamos lá para o nosso tópico sério de hoje, que é a depressão causada pelo trauma de viver com uma pessoa narcisista ou tóxica. Então, a depressão, em algumas pessoas, é uma resposta do trauma. Claro, você vive com alguém que te dá tratamento de silêncio. Você vive com alguém que não te respeita. Você vive com alguém que ignora a sua presença. Você vive com alguém que te isola da família e dos amigos. Você mora com alguém que não reconhece o seu valor. Você mora com alguém que te trai. Você mora com alguém que não te respeita. Mora com um carrasco ou uma carrasco. É mais do que normal, não é natural, mas é normal que você desenvolva uma doença mental. Fora as físicas, que as doenças mentais, consequentemente, se transformarão em físicas. Então, a depressão, em algumas pessoas que vivem essa vida disfuncional, ela é uma resposta ao trauma. Porque viver com uma pessoa dessa é traumático. As pessoas pensam que depressão é só você sentir triste. Ah, tá triste, tá depressivo. Tá chateado, tá depressivo. Mas isso não é. Depressão é coisa séria. Depressão é uma doença mental séria, seríssima, que traz uma série de consequências, que impede que a pessoa tenha uma vida saudável, uma vida normal, prejudica o trabalho, prejudica as relações, prejudica o bem-estar da pessoa. Então, viver com pessoas tóxicas ou com pessoas que vocês consideram narcisista é muito complexo, é muito complicado. A pessoa, quando está com depressão, a pessoa está ausente de sentimentos. Olha que coisa séria. Ela está ausente de sentimento. Elas não sentem alegria, elas não sentem excitação, elas ficam desconectadas da vida, das pessoas, do ambiente. Então, é como se fosse um estado de entorpecimento. Elas ficam entorpecidas, elas ficam num estado de desligamento. É realmente a resposta de congelamento do trauma, esse tipo de depressão. A pessoa se sente inútil, mas para se curar da depressão, temos que entender o que causa isso. Então, nós temos que aprender também como regular o nosso sistema nervoso, porque uma coisa está ligada à outra. Não sei se vocês têm percebido que mesmo falando sobre narcisista, eu estou dando informações preciosas a vocês de como se curar. Se curar de várias coisas que são adquiridas na convivência com pessoas tóxicas. Seja ela par romântico, seja ela familiar, seja ela profissional. Porque quando você está nesses ambientes, quem nasce numa família caótica, quem nasce numa família disfuncional, quem nasce numa família narcisista, pelo amor de Deus, é muito sofrimento, é muita dor. Porque a família é nosso porto seguro. A família é o nosso amor, gente. Agora, se você não tem uma base familiar, como é que você pode ser feliz? É difícil, né? Existem pessoas que estão o tempo todo depressiva, com depressão, doente de depressão, mas não sabem e não sabem o que é que tem. E depois essa depressão se transforma em outras doenças. Às vezes você conversa com uma pessoa, aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, aquela pessoa trabalha, aquela pessoa... E de repente, um dia, chega alguém para você e diz: fulano apareceu morto no apartamento. Fulano se suicidou. A pessoa estava depressiva. A maior causa de suicídio é depressão. Tem a depressão do álcool, tem a depressão do fumo, tem a depressão por abuso. Então tem vários tipos de depressão.
E dentro dessas depressões, existe uma depressão chamada depressão de alto funcionamento. Então eu vou dar 3 sinais aqui para você entender o que é depressão de alto funcionamento, ok? Gente, tem uma coisa errada com a minha câmera. Eu tô olhando assim, mas na câmera minha visão fica para cá ou fica para cima. Quando eu tô fazendo um vídeo, eu estou também, quando eu tô fazendo um vídeo aqui pro YouTube, eu tô gravando também para outras coisas. Por isso que às vezes eu fico olhando para cima, porque tem outra câmera aqui e outra câmera aqui. Então, eu fico às vezes olhando assim, porque tem uma câmera aqui. Desculpe, mas eu preciso fazer isso. Eu não posso viver em função só disso. Eu preciso sobreviver, né? Então eu preciso trabalhar. Então quando eu faço um vídeo, eu não estou fazendo um único vídeo para um lugar só, estou fazendo vários vídeos. Então a depressão de alto funcionamento é aquela depressão em que o indivíduo continua a administrar a sua vida, mas ele está lá doente, com a sua doença mental, carregando sua doença mental dia a dia, né? Então ele continua administrando as tarefas diárias dele, ele parece estar bem. Eu já fiz um vídeo aí sobre a depressão sorriso, né? Que a pessoa esconde a depressão por trás do sorriso, aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, mas quando está sozinha, só ela sabe o que ela está passando. Então tem um vídeo aí também. Então elas aparentam que elas estão bem enquanto elas estão lidando com a depressão, né? Enquanto elas estão lidando com a depressão. Esse tipo de depressão pode causar os mesmos sintomas de outras depressões. Só que ela é menos intensa, ela causa menos impacto na vida social da pessoa. Esse tipo de depressão permite que as pessoas desempenhem o seu papel no trabalho, cumpram obrigações sociais e lidarem com suas responsabilidades. É perigoso depressão, esse tipo de depressão também é perigosa porque ela é sutil. Aquilo que eu acabei de falar, um dia o seu amigo, a sua amiga querida, você recebe a notícia que essa pessoa desapareceu, essa pessoa morreu, que essa pessoa fez uma bobagem com ela. Depressão. Ela estava com depressão, só que ela não aparentava, entendeu? Então, o primeiro sinal é estar entorpecido. Ficar entorpecido é sem sentido, né? Simplesmente você não sente nada. Você não sente emoção, você não sente sentimento. Você vive, vai vivendo, né? Às vezes as pessoas que dizem que isso é uma força de viver. Não, gente, isso não é uma força. Isso é uma forma de você esconder o que está sentindo. Por isso que é chamado de entorpecimento. Você está entorpecida. Significa que o seu coração está extremamente defendido, desligado do que está acontecendo ao seu redor, desligado da vida, desligado das emoções e dos sentimentos. O segundo sinal é resignação e desesperança. A pessoa se conforma com uma vida inútil, com a vida... a pessoa perde a vontade, presta atenção. Essa depressão de alto impacto, a pessoa perde a vontade de buscar algo diferente, de se motivar para buscar. Então, um exemplo. A pessoa está infeliz no emprego, mas ela é incapaz de se mover para fazer um curso, para melhorar, para mudar de emprego. Não. Ela fica ali como se fosse uma punição mesmo, né? Então ela fica ali, não mexe comigo não, deixa meu trabalho aqui, eu vou ficar nisso mesmo. Mas você está infeliz. Não, mas deixa, eu vou levando. É uma pessoa depressiva. Isso é resignação e desesperança. Esse tipo de depressão, que a gente chama de alto funcionamento, perigosa. Porque a pessoa continua
como se nada tivesse acontecendo. As pessoas se resignam, as pessoas que têm esse tipo de depressão, elas se resignam de que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo, que o casamento é assim mesmo, que o marido é assim mesmo, que homem é assim mesmo, que mulher é assim mesmo, entendeu? Tudo para essa pessoa é assim mesmo. Então ela esquece que ela pode fazer outras coisas. Acontece que essas pessoas perderam a sensação de esperança no futuro. Elas perderam a sensação de esperança numa vida melhor. Elas perderam a sensação de que elas merecem um tratamento melhor, uma vida melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um emprego melhor, qualidade de vida melhor. Elas perdem essa sensação de esperança. Por isso que esse sinal é chamado de resignação e desesperança. O terceiro sinal de uma pessoa depressiva de alto funcionamento é a estratégia de enfrentamento que elas desenvolvem. Isso pode incluir vícios, evitação, distração. Eles desenvolvem essas maneiras de não sentir os seus sentimentos. E muitas vezes essas distrações, evitações e vícios causam ainda mais depressão. Aumenta o grau e o nível de depressão, mais sofrimento nas suas vidas. Elas passam anos e anos construindo muros ao redor do seu coração e pensa, tá seguro. Essas pessoas se trancam para a vida, se trancam para várias coisas. Elas pensam que elas estão seguras fazendo isso, construindo paredes, muros, né? Que elas estão seguras. E então, de repente, acontece uma tragédia. Então, imagine você indo no médico, descobrindo que você é uma pessoa depressiva, você indo no psicólogo, o psicólogo também descobre que a pessoa está com depressão, só que ela funciona, né? Não é aquela depressão de se jogar na cama, de se isolar num quarto, não. É a depressão de alto funcionamento. Então, as pessoas devem procurar ajuda. Porque quando elas estão sozinhas, quando elas estão com elas mesmas, elas sabem que elas não estão bem. Só que elas não sabem o que é isso. Outro dia eu vi um padre famoso, falando que ele não via mais sentido, não é Padre Marcelo não, tá? Que ele não via mais sentido em viver nessa vida. Que ele queria que chegasse o dia do destino final para ele ir viver com Deus. Isso é um sinal de depressão, quando a pessoa fala essas coisas. Que perdeu. Bem, se ele é um padre, está servindo alguém, a uma comunidade, as pessoas. Então isso deveria dar prazer a ele. Mas quando ele diz em público que ele não sente mais prazer em viver nesse mundo, ele explicou porque o mundo está assim, o mundo está assado. O mundo sempre foi assim, gente. O mundo nunca foi diferente. Nós nos escandalizamos com as coisas hoje e elas chegam até nós através da internet. Mas antes da internet o mundo era igual. Não era diferente, nunca foi diferente. Entende agora? Só que agora essas informações alcançam o globo. Elas são globais. E aí elas escandalizam e elas deprimem muitas pessoas. Mas sempre a humanidade foi assim. A humanidade não é fácil, gente. A humanidade não é fácil. Mas tem um salmo, Salmo 34, né? Versículo 18, que diz o seguinte: o Senhor está perto de corações partidos e ele resgata aqueles espíritos que estão esmagados. Então você que vive com alguém tóxico, que nasceu numa família disfuncional, desrespeitosa, que pegou você para bode expiatório, que pegou você para ovelha negra, que pegou você para maltratar, para judiar, para humilhar e excluir, se apegue com Deus. Ele preenche. Ele está perto dos corações partidos. Salmo 34, versículo 18. E ele resgata aqueles espíritos que foram esmagados. E ele dá vida, vida nova, esperança, alegria. Por quê?
Porque os narcisistas e as pessoas tóxicas, eles quebram as melhores partes das pessoas. Eles quebram as partes vulneráveis. Eles quebram as asas das pessoas. Mas só que eles esquecem que essas pessoas têm garras. Quebraram as asas, mas deixaram as garras. Porque as garras, nossas forças mentais, que nos elevam, que nos movem, que nos levam para onde podemos ter paz, tranquilidade, onde podemos receber respeito, onde seremos tratados como seres humanos dignos e capazes e suficientes. Todos nós somos suficientes. Então, escolha se tratar com gentileza. E se tem alguma coisa errada com você, quando está sozinho ou sozinha, você se sente triste, desmotivada ou desmotivado, você fica sem esperança, mas quando está com as pessoas você demonstra, né, que tem esperança, porque você tem a depressão de alto funcionamento. Então escolha se tratar com gentileza e se tratar dessas doenças, porque depressão é uma doença. Quando você se trata com gentileza, com respeito, com amor próprio, essa é a sua força. Então ame ter responsabilidade com você. Ter responsabilidade consigo mesmo é querer se tratar, é querer se curar, é falar para alguém, porque a depressão, ela deixa você sem, sabe? Como eu acabei de falar, é assim mesmo. Casamento é assim mesmo, a vida é assim mesmo, emprego é assim mesmo. Se conforma com tudo. Elas estão desesperançadas. Converse com alguém. Alguém que possa te ajudar, não qualquer pessoa que vai te julgar, que vai dizer qualquer coisa. Não. Pessoas que podem te ouvir e te ajudar. Te dar uma sacudida e dizer para você, procura um médico. Você está doente. Entendeu agora? Isso é responsabilidade consigo mesmo. Então você tem que amar ser honesto com você. Você tem que libertar sua mente disso. Isso é uma prisão, depressão é uma prisão. Ela prende a mente, o coração e o espírito. Então, quando nós precisamos de ajuda, a gente não pode ter orgulho, a gente não pode achar que vai incomodar os outros. Ame você, porque só assim você consegue se ajudar. Pessoas tóxicas, elas enganam centenas de outras pessoas, porque elas usam máscaras. Essas pessoas, elas é a forma delas sobreviverem. Elas também têm lá os traumas delas, os problemas delas, só que você não é culpado por isso. Mas você é tratado como se fosse culpado pelos problemas dos narcisistas e das pessoas tóxicas. Elas são pessoas infelizes, são pessoas tristes, são pessoas depressivas, ansiosas. Mas ela faz você sentir que você é culpada ou culpado pelos problemas deles. Não é. E você não tem que pagar essa conta não é sua. Então não aceite. Tente trabalhar na sua liberdade. Primeiro a liberdade mental, a liberdade emocional, né? A mental e a emocional. E depois a sua liberdade física mesmo, de você sair do espaço, você sair do lugar, você se afastar dessas pessoas. O narcisista também, ou pessoas tóxicas, além de depressão, de você viver com pessoas assim, que você não entende, com pessoas incapazes de operar dentro de uma normalidade, eles são pessoas ansiosas e causam ansiedade nas outras pessoas. A ansiedade é a antecipação de uma preocupação futura e que está associada à tensão muscular. Quando a pessoa está ansiosa, a pessoa está com tensão muscular. E também tem comportamento de evitação. A ansiedade traz isso. Normalmente, quem vive com pessoas tóxicas, as pessoas narcisistas, eles sofrem de um medo ansioso, sofrem de medo. Só que o medo é uma resposta emocional a uma ameaça imediata. Mas se você se sente ameaçado o tempo todo vivendo com esses seres, você vai estar, ou você vai viver sempre, em uma reação de luta ou fuga. Ou ficando para lutar, e você vai lutar a vida inteira, porque você não vai conseguir mudar essas pessoas, elas não vão entender também. Ou você sai para escapar do perigo de ficar doente,
do perigo de ser humilhado, do perigo de ser maltratado. Então você sai para fugir do perigo. E quando você fica, é para lutar. Lutar por você e pela outra pessoa. Os dois terminam doentes. O que te machuca já é doente. E você vai ficar também. O nosso sistema nervoso, quando vivemos uma vida disfuncional, numa família disfuncional, num casamento disfuncional, numa relação disfuncional, o nosso sistema nervoso fica desregulado. Eu ainda não escrevi o meu vídeo do sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, quando fica desregulado, as demandas são colocadas sobre nós, e são colocadas sobre nós, são maiores do que os nossos suprimentos de recursos que temos para atender a essas demandas em uma situação de curto prazo. Isso acontece e passa então para nosso sistema nervoso, que pode se reequilibrar, onde o nosso sistema nervoso normalmente se torna continuamente desregulado, porque você está em fuga ou luta, né? Você está lutando para ficar, mas você está na dúvida de escapar. Então você está sempre com o sistema nervoso simpático ativo e não tem ser humano que aguente. Então vai começar a aparecer as doenças autoimunes, depressão, ansiedade, nervoso, medo, angústia. Todo tipo de problemas mentais começam a pipocar, igual a pipoca mesmo, tá? Porque ele continua desregulado. Por que ele continua desregulado? Porque você tem impactos sobre ele, sobre o sistema nervoso, diariamente. Os impactos acontecem todos os dias e você não consegue obter ajuda para ajudar o seu sistema nervoso a processar e metabolizar essas experiências. E então você ficar preso em uma coisa que eu chamo de resposta de estresse mal adaptativo. Então, você começa a criar ou desenvolver ou utilizar mecanismos de defesa que são prejudiciais a seu bom funcionamento, à sua saúde. Consequentemente, gente, você vivendo uma vida dessa, você vai desenvolver depressão de várias formas, porque tem vários tipos de depressão. Tem a depressão evitativa, tem a depressão de alto funcionamento, que é essa que nós estamos falando hoje. A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa convive, a pessoa faz as coisas dentro de casa, mas ela vai vivendo a vida sem nenhum tipo de prazer, nem alegria, nem expectativa e nem motivação. Ela vive por viver e faz as coisas por fazer e se conforma. Ela não busca e não quer buscar algo diferente, porque ela está depressiva, porque a depressão te tira o prazer de viver, porque você se desconecta. O que é que nos dá prazer de viver? São as nossas emoções e os nossos sentimentos. E quando você está depressivo, você se desconecta dos seus sentimentos. Porque é o sentimento que nos dá essa energia, sentimento da nossa vida mesmo, né? É que nos motiva. Você não tem motivo, você está desligado disso, você está congelado, você está desconectado, desesperançosos, ansiosos, depressivos. Que tipo de vida você tem? Uma vida sem prazer, uma vida sem alegria, uma vida sem objetivo, uma vida sem motivação, uma vida sem amor próprio. É uma vida, apenas uma vida. Procure ajuda. Se você está vivendo assim, analise isso que você está ouvindo e veja se tem alguma coisa a ver com você. Procure ajuda. Ajuda existe. Depressão é tratável. Você pode levar uma vida produtiva, uma vida feliz. Encontrar prazer e alegria de viver. Encontrar alguém que possa te amar como você merece. Encontrar alguém que te motive. Encontrar a beleza na vida que você tem. Ninguém fica depressivo porque quer. A depressão é uma doença. Chega por algum motivo. Cubra quando você ficou depressivo. Isso ajuda também.
Isso também vai ajudar o médico. Isso também vai ajudar o psicólogo. Onde começou? Por que começou? Então, um beijo no coração, muito obrigado e fiquem com Deus.